Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Somos gratos a Deus, irmão, pelo terceiro dia do propósito. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito. Aleluia. Eu já quero testemunhar de uma bênção que eu já recebi depois do primeiro dia do propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entrei nesse propósito, eu apresentei ao Senhor 3 causas, né? Uma foi a curto prazo, uma a médio prazo e outra a longo prazo. E para a glória do Senhor, a que era a curto prazo, com urgência, o Senhor já me deu, já me entregou ontem mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos confiar, acreditar, meu irmão, não é em vão. Aleluias. Aquilo que o Senhor muitas vezes coloca no coração da nossa liderança e nos instrui e nos direciona, acredite, meu irmão, e faça com fé, porque muitas das vezes a gente entra no propósito e fala, mas será que vai acontecer alguma coisa? Meu irmão, eu tenho certeza e convicção que no nome do Senhor Jesus, se for da vontade dEle, as outras 2 causas que eu entreguei, o Senhor vai me conceder também, aleluias, assim como Ele vai conceder aquilo que você está entregando nas mãos dEle, amém? Aleluias. Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ler no capítulo 6 um trecho e também no capítulo 9, aleluias. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando, Senhor, mas por que essa palavra? Tem certeza? Sabe quando você quer questionar a Deus, David? Podia pregar sobre tanta coisa, né? Mas por quê? E o Senhor me fez lembrar de algo que eu aprendi e que eu até ensinei para os jovens uma vez, pastor, na EBD, aleluias, que o grande erro daqueles que ministram a palavra de Deus nos dias de hoje é se preocupar com o resultado da palavra, aleluias, quando na verdade aquele que gera o resultado, aquele que faz crescer e frutificar é o Espírito Santo, aleluias, que cabe a nós, quando nós nos dispomos a pregar a palavra de Deus, nos preocupar em apenas falar aquilo que o Senhor quer falar, ou melhor dizendo, né? Muitas das vezes nós nos preocupamos com a reação da igreja, ou como vai ser a recepção, né? Mas nós temos que entender que quem dá o crescimento, quem faz germinar aquela semente que foi plantada é o Espírito Santo de Deus, e o Senhor me fez lembrar disso, e confirmou a palavra dele no dia de ontem, confirmou hoje durante o culto, aleluias, e eu creio que o Senhor vai falar de alguma forma com você, aleluia, em Mateus capítulo 6, versículo 16, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer assim, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto como o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Abra agora em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14 e o versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim, vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Amém? Até aqui, meus irmãos, pode se assentar. Aleluias. Como deu para perceber, os 2 trechos que a gente leu em Mateus capítulo 6 e o capítulo 9 vão falar sobre jejum. Aleluias. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração, mas o Senhor me levou a algo que me ensinou e eu quero compartilhar com você. Quando a gente fala de jejum, assim como quando a gente fala de oração, um leque de possibilidades para você falar sobre se abre. É uma coisa que não tem fim, a oração e o jejum. Aleluias. E em tão pouco tempo, não é suficiente para a gente falar sobre tudo aquilo que um jejum, a vida de jejum pode gerar na vida de um crente. Aleluias.
mas que a gente possa hoje entender o principal aspecto do jejum, aleluias. A gente vai ver na Bíblia exemplo de homens, mulheres que jejuaram, não somente por consagração a Deus, como também por arrependimento dos seus pecados, mas a gente vai ver também exemplo de homens que jejuaram, pessoas que jejuaram, no intuito de receber uma intervenção divina de Deus, que Deus desse algo, ou que Deus fizesse algo. A gente vê isso no exemplo de quem? No exemplo de Ruth, quando ela jejuou ali com todo o povo, para que o Senhor intervisse naquilo que estava acontecendo, aleluias. E quem aqui nunca jejuou por uma causa? Quem aqui nunca falou, Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me dar essa bênção, ou para o Senhor entrar com providência nisso, ou para o Senhor alcançar essa pessoa? Muitos de nós fazemos isso, e isso é bíblico, a gente vê isso na Bíblia, aleluia. Só que nós temos que entender que o principal objetivo do jejum, meus irmãos, não é alcançar o favor de Deus a nós, aleluia. Mas o jejum, ele vai muito além disso nas nossas vidas, na vida de um cristão, aleluia. Nos trechos que a gente leu, primeiramente no capítulo 6 de Mateus, a gente tem que se deparar com um cenário onde Jesus está pregando um sermão muito famoso, que foi o sermão do monte, ou da montanha, alguns vão dizer. E nesse sermão, Jesus ele vai trazer orientações que ficariam registradas sobre alguns assuntos, amém? E entre esses assuntos, o Senhor, ele vai falar sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai falar sobre homicídio, adultério, sobre o amor ao próximo, sobre esmolas, e aí ele vai falar sobre oração, e também vai falar sobre jejum, aleluias. E entre esses assuntos, Cristo, ele fala com um sentido específico. Quando você começa a ler o texto que nós lemos, no versículo 16 de Mateus 6, a gente se depara primeiramente com a forma como Jesus disse, que foi registrada por Mateus. Quando a gente inicia essa leitura, a gente vê que a formação das palavras de Jesus Cristo tiveram como se uma orientação para nós. Elas foram um sentido específico de orientação para aqueles que estavam escutando e para aqueles que posteriormente iriam ler os registros de Mateus, aleluias. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. No versículo 16, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, ele vai iniciar dizendo, quando jejuares. Se você observar essa palavra, meu irmão, a colocação dessas palavras traz uma afirmação. Jesus Cristo, ele não está dizendo, se vocês jejuarem, ou se vocês tiverem tempo de jejuarem, mas Jesus Cristo, ele está trazendo uma afirmação para nós, quando vocês jejuarem, aleluias. E aqui eu comecei a observar isso, e o Senhor começou já a falar no meu coração, que quando Jesus Cristo ele falava numa forma de orientação, ele tinha expectativa de que aquilo que ele estava falando seria realizado por aqueles que estavam ouvindo e posteriormente iriam ler, aleluias, as suas orientações. Você orienta alguém que você espera que não faça o que você está orientando? Aleluias. Você não explica a alguém como funciona algo se você não quer que aquela pessoa realize aquele algo ou faça aquilo. Mas Jesus, logo ao iniciar, assim como foi na parte da oração, Jesus ele disse, quando orares. E agora ele está dizendo, quando jejuares. É interessante nós refletirmos nisso, meu irmão. É uma orientação. E Cristo falava no intuito de que aqueles que estivessem recebendo fossem fazer aquilo. Já no segundo texto que nós lemos, em Mateus, no capítulo 9, é interessante nós analisarmos o cenário ali que Jesus estava. Primeiramente, Jesus Cristo ele vinha sendo questionado pelos fariseus sobre alguns assuntos. Primeiramente, ele foi questionado sobre a cura do paralítico, porque antes de curar o paralítico, ele perdoou os seus pecados. E depois Jesus ele foi questionado por comer com pecadores. E agora Jesus se depara em um cenário que mais uma vez ele está sendo questionado, só que não pelos fariseus, mas pelos discípulos de João Batista. E os discípulos de João Batista vão questionar Jesus sobre o jejum, dizendo, Senhor, nós jejuamos, e os fariseus jejuam muito, mas quando a gente observa os seus discípulos, eles não jejumam. Por que não jejuam?
Aleluias. E Jesus imediatamente vai responder aos discípulos de João com uma forma figurada, aleluias, aquele questionamento. E Jesus vai dizer, quando nós lemos no versículo 15, respondeu-lhe Jesus: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Quando você observa as palavras de Jesus, você vê que mais uma vez as palavras de Jesus foram afirmativas. Jesus não estava dizendo que quando o noivo não estiver aqui, pode ser que eles jejuem, aleluias. Mas Jesus Cristo, ele mais uma vez vai afirmar que aquilo pelo qual ele estava ensinando seria cumprido pelos seus discípulos e por aqueles que viriam posteriormente a eles, aleluias. E quando nós olhamos para isso, nós podemos aprender duas lições com esses textos, com parte desses textos. Primeiramente, que Jesus, ele nos ensinou que nós temos que jejuar. E a segunda coisa que nós entendemos no segundo texto que nós lemos em Mateus capítulo 9, é que Jesus nos orienta também quando jejuar, aleluias. E quem nunca fez essa pergunta talvez no início da sua conversão: mas quando que eu preciso jejuar? Ou por que eu preciso jejuar? Aleluias. Esses dois ensinamentos, primeiro, Jesus Cristo, ele nos mostra que nós precisávamos jejuar, com a expectativa de que assim nós fizéssemos, quando jejuares, aleluias. Sendo assim, meu irmão, aquele que não pratica, é como se estivesse desprezando parte das orientações de Cristo, porque Cristo, um pouco antes, vai dizer sobre a oração, e ele vai dizer, quando orares, na intenção de que ele teria uma expectativa de que aqueles que estavam ouvindo iriam orar, sem que ninguém precisasse ficar falando, ore, você precisa orar mais, quando orares. E agora Jesus Cristo, ele está dizendo, quando jejuares. E a primeira coisa que nós entendemos e precisamos compreender, que o jejum não é só para quem é um pastor. Talvez alguém fale assim, eu já oro e leio a Bíblia, não preciso jejuar. Jejuar é para o David que vai pregar a palavra domingo. Jejuar é para o pastor que dirige a igreja. Eu não preciso jejuar. Mas Jesus Cristo, ele está nos ensinando que não só como a busca pela palavra de Deus e a oração, mas o jejum faz parte dos ingredientes que compõem uma vida cristã com Deus, aleluias. E a segunda coisa que nós entendemos no segundo texto que nós lemos, talvez é uma pergunta que eu já fiz e uma pergunta que você já fez, mas quando jejuar? Quando eu preciso jejuar? Aleluias. E quando nós lemos o versículo 15 de Mateus 9, nós precisamos analisar o que Jesus estava falando. Jesus Cristo vai responder aos discípulos de João: o noivo está aqui. Enquanto o noivo está aqui, não tem por que jejuar. É momento de festa, é momento de celebração. Mas Jesus vai dizer: dias virão. Quais dias eram esses? Dias em que lhe será tirado o noivo. O que Jesus estava falando? Da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, e um momento em que ele não estaria mais presente fisicamente conosco. Dias virão que será tirado o noivo, e nesses dias, quais dias? Os dias em que o noivo não estivesse mais presente aqui conosco fisicamente, e nesses dias hão de jejuar. Jesus Cristo já respondeu o questionamento, e é a resposta para você. O que isso quer dizer? Quando eu devo jejuar? Jesus disse: enquanto o noivo não estiver aqui, bora jejuar, aleluias. Talvez alguém fale assim: não, eu só tenho que jejuar quando eu vou ministrar a palavra ali. Só preciso jejuar, irmão Samuel, quando eu quero receber aquela bênção. Mas Jesus, ele está dizendo: enquanto o noivo não voltar para buscar a noiva, você precisa jejuar. Dias virão que o noivo não vai mais estar aqui, e nesses dias eles vão jejuar. Jesus estava afirmando aquilo que nós iríamos fazer, aleluias. Jejum faz parte da vida cristã. Jejuar até que Cristo volte, meu irmão. O que é o jejum? Entenda uma coisa, meu irmão: o jejum não tem nada a ver
com a sua dieta. Se você faz o jejum naquela intenção, eu acho que eu estou precisando dar uma emagrecida, já vou aproveitar e vou jejuar também. Meu irmão, se essa tem sido a sua intenção, esquece. Aleluias. O jejum, quando você jejua, o jejum ele é você se abster de algo que é bom com um propósito divino para com Deus. Aleluias. Isso é o jejum. E por que jejuar? Aleluias. E é isso que o Senhor colocou no meu coração e veio confirmando ontem com as palavras do pastor e hoje novamente. E é algo que talvez para você seja simples, mas é um alerta do Espírito Santo para nossas vidas, para o início desse ano, e é aquilo que Ele quer e requer de nós. Aleluias. O jejum, ele é uma declaração viva daquele que tem fome de Deus. Aleluias. E o Senhor martelou isso muito forte no meu coração. Jejum é fome de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Só deixe de se alimentar, de alimentar a sua carne, aquele que quer alimentar o seu espírito. Aquele que tem sede e fome da presença de Deus e deseja alimentar a sua alma de Deus. Aleluias. E quando eu comecei a olhar para isso, o Senhor começou a me corrigir. Aleluia, porque quando a palavra ela vem na primeira, ela corta do lado de cá, irmão. Aleluia. Ela corta aqui, ela nos molda aqui, para que assim nós possamos ser usados para edificar o corpo de Cristo. Aleluia. Jejum, fome de Deus, aquele que tem fome e sede. Quando nós falamos de fome e sede, nós olhamos para alguém que foi um poeta na Bíblia, que foi o salmista Davi, e que falou muitas e muitas vezes sobre fome e sede de Deus. Aleluia. Davi ele vai dizer em Salmos 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi constantemente ele vai falar sobre o seu anseio pela presença e por estar nos átrios do Senhor. Ele vai dizer no versículo 8: quando o Senhor disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. No capítulo 42 ele vai dizer: assim como a coça anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele vai dizer: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha o anseio de Davi. E ele vai dizer em Salmo 63, versículo 1 e o versículo 5: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há águas. Aleluias. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Aleluias. Em Salmos 107 ele vai dizer: louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma do sedento e encheu de bens a alma faminta. Em Salmos 143 versículo 6 ele vai dizer: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Espírito Santo começou a falar no meu coração: como está a tua fome por mim? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo, meus irmãos, ele afirma com toda clareza que nós jejuaríamos, ele estava afirmando que nós, os escolhidos de Deus, o povo santo, a noiva adornada, separada pelo Cordeiro, ela teria fome e sede de Deus. Ele não está declarando que nós jejuaríamos simplesmente porque seria uma obrigação, mas Jesus estava dizendo: quando o noivo não estiver aqui, a noiva vai ter fome e vai ter sede.
então ela vai buscar o Senhor. Aleluias. A igreja do Senhor tem tido fome, tem tido sede de Deus. Qual tem sido a preocupação de uma noiva que espera pelo noivo? Uma noiva que espera pelo noivo, meu irmão, ela não vê a hora de estar nos braços do noivo. Enquanto ela não pode estar nos braços do noivo, irmão Tiziano, ela começa a se preparar para o momento em que ela vai estar aos braços do noivo, porque ela tem fome, ela tem sede, e ela anseia pelo momento em que estará com o noivo. Fome por Deus. O anseio, a fome por Deus, meu irmão, ela vem a partir do momento, aleluia, que nós provamos de Deus. Meu Deus, aleluia. Você já ouviu falar que aquele que prova de Deus não consegue esquecer mais? Aquele que um dia teve um encontro verdadeiro com o Deus Altíssimo, aquele que um dia provou verdadeiramente do amor do Pai, esse não consegue mais se esquecer. Ele pode até tentar, ele pode até se distanciar, ele pode ir até o mundo e tentar satisfazer sua alma nos prazeres do mundo, mas ele sabe, entende que nada pode satisfazer sua alma do que aquilo que o noivo tem para oferecer a ele. O pastor citou aqui, Jesus teve um encontro com uma mulher e que ele disse: está vendo o que você procura? A satisfação que você quer, que você almeja para sua alma. E você já tentou 5 vezes e nada. Se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, eu tenho aquilo que satisfaz a sua alma. Aleluias. Manto e a sé. O desejo e a fome por Deus começa a partir do momento em que nós provamos de Deus. O problema é que a igreja de hoje um dia provou, mas se cansou de buscar provar incessantemente todos os dias de Cristo. Sabe aquela comida que você comeu que marcou a sua vida? Só que você fica sem comer muito tempo, o que acontece? Você esquece. Quando você comia, você não via a hora de comer de novo. Mas aí o caviar que o Eliezer comia era tão caro que ele começou a parar de comer um pouquinho. E conforme ele foi parando de comer, ele parou de sentir falta. Aleluias. Quando provamos de Deus, nós temos fome de Deus. A convicção, aleluias. Aleluias. A convicção daquilo que é bom. Olha só o que o salmista vai dizer. Salmos 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Analisa o que ele está dizendo. Provai, e depois que você provar, você vai ver como o Senhor é bom. A convicção daquilo que é bom parte do momento da prova inicialmente. Aleluia. Quando nós falamos de provar, meu irmão, aleluias, provar requer aproximação, irmão Rosângela. Aleluia. Provar requer aproximação. A aproximação nos leva a experimentar. Experimentar nos leva a conhecer. E conhecer nos leva ao convencimento de que é bom. Aleluias. Aquele que quer provar, ele se aproxima. Depois que ele se aproxima, ele experimenta. Depois que ele experimenta, ele sabe, ele conhece. E agora ele é convencido daquilo que ele experimentou, que é bom. Aleluias. Provai, conhecer. Provai, experimente. Provai. Obrigado. Conheça. Provai, seja convencido.
Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Está convencido daquilo pelo qual nós nos aproximamos, experimentamos, conhecemos e agora sabemos que é bom, faz com que a nossa alma deseje por mais daquilo. Aleluia. Aleluia. A falta de fome de Deus nos nossos dias tem sido pelo fato de nós nos distanciarmos e não provarmos do Senhor. Provar de Deus requer que nós nos acheguemos a Ele. A sua palavra vai dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O Senhor não está dizendo: eu vou chegar perto de você para que você venha até mim, mas o Senhor está dizendo: primeiro você tem que me buscar, para que assim eu me achegue a você. A falta de fome nos nossos dias tem sido pelo distanciamento da igreja em querer conhecer, experimentar do amor de Deus. Fome de Deus. O Espírito Santo hoje, Ele está trazendo um convencimento aos nossos corações. Ele está dizendo: você tem tido fome de Deus. Meu irmão, o homem, ele é um ser que a sua natureza, é da sua natureza ser ambicioso. Você já parou para pensar que para o homem nunca está bom o que ele já tem? Se você tem um carro hoje, você queria ter o mais novo. Se você tem uma casa hoje, você queria ter uma casa melhor localizada. Se você tem um salário X hoje, você queria ter um salário maior. Se você tem hoje um celular, você queria ter um melhor que esse. Aleluia. Porque para o homem ele é ambicioso, ele está sempre querendo mais. E eu tenho certeza, plena convicção de que se eu te perguntar nessa noite, se tudo aquilo que você tem, você queria ter mais um pouquinho, aí você vai analisar para todos os seus bens, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui. Será que você vai dizer: não, já é suficiente, eu não quero mais nada além disso? Aleluia. O homem sempre quer mais. Aleluia. O homem está sempre procurando satisfazer a sua alma. E o problema disso é que se o homem não sente fome de Deus, que é aquilo que sacia verdadeiramente sua alma, é porque de alguma forma ele tem saciado a sua alma com outras coisas, por mais que sejam superficiais, por mais que sejam passageiras, como os prazeres do mundo, que vêm e vão. Hoje você se alegra porque o pecado não é ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria, mas o pecado é prazeroso. E você peca e você sente prazer, você bebe, você sente prazer, você se droga, você sente prazer, você se prostitui, você sente prazer, mas quando você acorda no dia seguinte, todo aquele prazer que preencheu a sua alma, parece que nunca esteve ali, e aquele vazio, aquele oco, aquela insatisfação novamente volta, porque só existe um que tem poder de satisfazer completamente a nossa alma. Aleluia. O homem está sempre preocupado em satisfazer a sua alma. Ele está sempre com fome. Eu te pergunto, com que nós temos saciado a nossa fome? A fome da nossa alma. O salmista, por diversas vezes, ele deixou claro que a nossa alma tem fome e tem sede. Sabe quando você está com fome, irmã Aline? E você fala assim: eu vou comer, vou beliscar isso aqui para enganar o estômago. E você vai lá e engana. Daqui a pouco você sente fome de novo, vou comer outra coisa. E você só vai enganando. Assim é um homem quando procura satisfazer os seus prazeres com as coisas que são desse mundo e não busca satisfazer a sua fome naquele que tem o pão da vida para entregar. Aleluias. O que leva o homem a Deus através do jejum e da oração é a fome por Deus. A falta de fome por Deus nos revela que nós temos nos enchido
com outras coisas. E eu aprendi algo que eu nunca tinha ouvido antes, mas eu aprendi hoje, aleluias, que aquele que não sente fome por Deus e pelas coisas que são do alto, ele se torna um miserável, pobre, cego e nu. Talvez você já ouviu essas palavras. Abra comigo em Apocalipse no capítulo 3. Aleluias. Aleluias. Apocalipse no capítulo 3, a partir do versículo 5, vai relatar uma carta do Senhor, aleluias, à igreja de Laodiceia, e a palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que vejas. Quando você olha para esse texto, nós aprendemos um princípio bíblico, que o Senhor estava nos ensinando. Eu aprendi isso hoje, eu quero compartilhar com você. Existe uma moeda no reino de Deus, e essa moeda se chama fome. Aleluias. Aquele que é mais rico no reino de Deus é aquele que tem mais fome, porque aquele que tem mais fome é aquele que procura mais as riquezas que são do reino de Deus. Existe uma moeda no reino de Deus que se chama fome. E agora o Senhor estava exortando uma igreja que estava olhando para si mesma. E por que o Senhor está dizendo que essa igreja agora, ela tinha se tornado uma igreja miserável, pobre, cega e nu? Porque essa igreja estava olhando para si mesma, estava dizendo assim: eu estou satisfeita, eu estou satisfeita talvez com o meu ministério, eu estou satisfeita com as minhas riquezas, talvez com o meu número de membros, eu estou satisfeita com as minhas obras, com a minha família, eu não preciso de mais nada, eu não tenho que buscar mais nada, eu estou satisfeita, aleluias. Mas o Senhor vai exortar dizendo, no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro, vestes e colírio para os olhos. Aquela igreja não tinha mais fome, aleluias. Aquela igreja não tinha mais fome de Deus, aleluias. E eu te pergunto, como está a sua fome de Deus, meu irmão? Como está a minha fome de Deus? Quando você para analisar sobre fome, sobre apetite, nós podemos trazer um sentido espiritual muito forte também. Como você analisa que uma pessoa, ela está começando a ficar doente muitas das vezes? Quando ela começa a perder o apetite. Aleluias. A fome identifica uma vida saudável, mas a falta da fome vai identificar uma vida doente. Há uns dias atrás eu comecei a ficar doente, e uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi que eu comecei a perder o meu apetite. Cheguei aqui na virada do ano, um banquete extraordinário, eu comecei a comer, enchi o prato, comecei a comer, o estômago trancou, não desceu mais nada, não estava bem. Mas aí ontem eu comecei a observar que na hora do almoço eu comi melhor, na janta eu comi muito melhor, hoje eu comi melhor como normalmente eu como, e eu pude identificar a doença que eu tinha, já foi embora, aleluias. O apetite é um sinal de saúde, e a falta da fome por Deus revela uma espiritualidade doente, aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. E talvez agora eu te dizendo isso, você começa a analisar o seu interior e se perguntar: será que eu estou saudável espiritualmente? Será que eu tenho tido fome, estou me alimentando, estou saudável diante da presença do Senhor? Eu já estou finalizando, meus irmãos. Aleluias. E se talvez o Espírito Santo de Deus está tocando em você, pode ser que você está se perguntando: mas como que eu faço para voltar a ter fome de Deus? Como que eu faço para voltar a ansiar por Deus? Eu quero te falar 3 coisas simples, meus irmãos, mas que são reais. A primeira coisa: pare de se alimentar de besteira. Aleluias. Sabe quando você vai alimentar o seu filho, que você prepara uma mesa, um prato para ele, e você chama ele para comer, e quando ele chega ele não come nada, ou ele diz: pai, mãe, eu não estou com fome. E você pergunta: mas por que você não está com fome? E ele diz: porque agora há pouco eu acabei de comer sorvete, eu estou cheio. Pare de encher a sua alma com outras coisas que não são de Deus, meu irmão. Muitas das vezes o crente, ele passa a semana inteira enchendo a sua alma de novela, enchendo a sua alma de Netflix, enchendo a sua alma de redes sociais. Aí quando ele chega no culto no domingo à noite, ele fala: Senhor, me enche. Aí Deus olha para ele assim, e fala assim: eu vou te encher do quê, se você já está cheio até o talo? Não tem espaço para mais nada. Aleluias. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: se você chegou dessa forma, é dia de você se esvaziar. Hoje é dia de você se esvaziar de tudo aquilo que te prende a esse mundo e começar a se alimentar das coisas que são do alto e voltar a ter fome e sede de Deus. A segunda coisa que eu te digo, meu irmão: pessoas famintas geram pessoas famintas. Como assim, Gabriel? Vou usar outro exemplo simples. Sabe aquele filho que você tenta enfiar comida na boca dele e ele não come nada? Aí você vai levar ele para a escola, irmã Tiziane, e chega para professor, ele não comeu nada. Olha ele aí, não deixa ele passar mal. Aí quando você vai buscar ele, você pergunta: professor, ele comeu alguma coisa? E ela vai falar assim: nossa, ele comeu de tudo. Comeu verdura, comeu fruta. Aí você fala: ai, que moleque. Pessoas com fome geram pessoas com fome, porque aquela criança, no momento em que ela chega no ambiente que ela podia até não estar com fome, mas ela chega no ambiente onde ela encontra outras crianças que estão com fome e estão se alimentando, automaticamente a fome começa a ser gerada dentro dela. Pessoas com fome geram pessoas com fome. Meu irmão, para de andar com quem não tem fome de Deus e começa a andar com aqueles que têm fome de Deus. Para de seguir nas suas redes sociais aqueles que não têm fome de Deus e começa a seguir homens e mulheres que têm fome de Deus. Você já chegou em um ambiente, muitas das vezes, que alguém te ofereceu um prato e você disse assim: não estou com fome, mas aquela pessoa começou a comer perto de você, aí o cheiro começou a vir, aquilo naturalmente abre o seu apetite. Uma pessoa faminta por Deus, ela consegue incentivar, influenciar outra pessoa a ter fome de Deus. Se você não tem tido fome, meu irmão, começa a ficar do lado de pessoas que têm fome. Se você já tem muita fome, começa a trazer para perto aqueles que você está vendo que está sem fome de Deus. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus. E a última coisa que eu quero te dizer, meu irmão: se você quer voltar a ter fome de Deus, sabe como que você faz para ter fome muitas das vezes? Você come. Mas como assim, se eu estou sem fome? Você diz: eu estou sem fome, mas você sabe que você precisa comer. Aí você vai lá e você dá a primeira garfada, a segunda garfada, aí o seu apetite abre e você começa a sentir fome e você devora tudo. Quer ter fome? Coma. Meu irmão, escute uma coisa: quer orar? Ore. Mas eu não consigo orar. Ore. Eu não consigo orar 5 minutos. Ore 2. Eu não consigo. Dobre o seu joelho, nem que for para agradecer pelo dia, mas ore. A oração vai te fazer sentir fome pela oração.
Eu não consigo ler a palavra. Senta e leia a palavra. Nem que a sua carne está dizendo assim, mas eu só vou ler um capítulo aqui correndo, porque eu não quero ler. Senta e leia a palavra. Porque hoje você lê um pouquinho. Meu irmão, eu estou te falando porque isso é natural. A sua alma tem fome, tem sede de Deus. E a partir do momento que você dá um pouquinho para a sua alma, ela vai pedir mais e você vai querer mais. Eu quero jejuar, mas eu não consigo, meu irmão. Jejue. Simplesmente jejue. Eu não consigo jejuar o dia inteiro. Jejue meio período. Eu não consigo jejuar, eu tenho algum problema. Faça propósito de jejum. Eu não vou jejuar pelo alimento. Talvez você tenha algum problema no seu corpo que você não pode ficar sem comer. Mas experimenta começar a jejuar algumas coisas na sua vida. O pastor esses dias falou de jejum de palavras. Eu nunca fiz. Nunca consegui fazer. Experimenta como você começar a jejuar as redes sociais. Experimenta você começar a jejuar algumas amizades. Você vai ver as coisas mudando, meu irmão. Fome gera fome. Comer vai gerar fome em você. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. O Espírito Santo está buscando nos dias de hoje uma igreja que não somente fale sobre a palavra, mas que tenha fome da palavra. Uma igreja que anseia pela palavra, uma igreja que tem fome pela presença de Deus, aleluias, fome e sede pelas coisas que são do alto. É isso que o Espírito Santo está buscando de nós, é isso que o Espírito Santo está requerendo da igreja Missão Mais Vida nos dias de hoje. Você vai começar o ano, meu irmão, e talvez você está olhando para o ano passado e você está dizendo assim, nossa, como eu me alimentei mal no ano passado, como eu tive pouca fome, mas hoje o Espírito Santo está dizendo, começa a buscar ter fome, começa a se abster das coisas que você tem se alimentado e volte a ter fome de Deus. O Senhor vem buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma noiva que está aguardando pelo encontro com o noivo, aleluias. Neste momento nós vamos orar. Eu não vou dizer para você vir aqui na frente, escuta. Eu não vou dizer para você, se você sentir o Espírito Santo de Deus dizendo que você precisa ter fome, você vai vir aqui, porque essa palavra não é só para você, mas ela é para mim, ela é para você, ela é para o ministério de louvor, ela é para o nosso pastor. Nós precisamos ter fome de Deus. Neste momento você vai fechar os seus olhos e agora você vai clamar ao Senhor: Senhor, me dá fome do teu Espírito, Senhor, me dá anseio pela tua presença, Senhor, eu quero ter mais fome das coisas que são do alto, Senhor, me ajuda a me desprender das coisas que tem me dispersado do Senhor, das coisas que tem me afastado e que tem feito com que eu não tenha fome do Senhor, mas me dá fome do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o Senhor neste momento. Essa é a tua palavra, essa é a tua vontade, isso é aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, meu Deus. Nós não estamos aqui para pregar aquilo que vai satisfazer o nosso ego, mas nós estamos aqui para pregar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, aquilo que vem a corrigir, aquilo que vem a exortar, aquilo que vem a edificar, mas aquilo que vem a trazer mudança, aquilo que vem a trazer transformação, aquilo que vem a trazer salvação para a nossa alma. Espírito Santo de Deus, eu te peço, onde estiver um coração aberto, contrito, quebrantado, um coração que está dizendo eu preciso melhorar, um coração que está dizendo eu preciso ter fome, começa a tocar, começa a tirar tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos esvaziamos, Senhor, das coisas que são neste mundo, do nosso eu, do nosso ego, e dizemos: fora vem, Senhor Jesus, sobre nós. Dizemos: nos enche, Espírito Santo de Deus. Aleluia.